A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, no dia de hoje, mais uma vez, eu quero abençoar a sua vida com uma palavra de Deus ao seu coração. A Bíblia descreve em Mateus capítulo 4 que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E nós observamos que ao ser tentado pelo diabo, ao ser tentado pelo maligno, o diabo ele usa a própria palavra para confrontar Jesus e para tentar implantar a dúvida no coração de Jesus. Nós observamos alguns detalhes que o inimigo ele tenta plantar a dúvida, gerando no coração de Jesus a dúvida se realmente ele era o Filho de Deus. Dizendo, se tu realmente é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o inimigo, ele vendo a necessidade de Jesus, ele usa o primeiro ponto, que é a necessidade das pessoas, para tentar iludi-las, com o confronto. Nós observamos que o inimigo ele vê a necessidade. Jesus, após 40 dias e 40 noites, em consagração, em jejum, ele é tentado. E nós, muitas das vezes, passamos por essas aflições. Às vezes, também precisamos ser conduzidos ao deserto para sermos tentados, para sermos forjados, porque o deserto sempre foi escola de profeta. O deserto ele sempre serviu para amadurecer as pessoas, para aperfeiçoar as pessoas e para moldar um pouco mais o caráter de Cristo em nossas vidas. O diabo ele tenta gerar a dúvida no coração de Jesus se tu és o Filho de Deus. O diabo ele usa a palavra para confrontar, mas Jesus, em sua consagração, em seu jejum, em seu propósito, também responde dentro da palavra, dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E nós continuamos observando muitos detalhes nesse ponto da tentação de Jesus. A Bíblia descreve que o próprio Espírito o conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E muitas das vezes, quando nós passamos por algumas situações ou por algumas provações que Deus permite na nossa vida, muitas das vezes nós reclamamos, muitas das vezes nós questionamos e não procuramos entender e nem compreender qual é o propósito de Deus na situação. Sempre depois de enfrentarmos um deserto, uma luta, uma provação, sempre vai ter uma trajetória após esse deserto extraordinária para nós vivermos. Nós observamos que depois que Jesus ele é tentado, ele vence o diabo, ele usa a palavra, ele repreende o diabo, porque é isso que acontece quando nós buscamos se aperfeiçoar, Há em nossa vida, nós somos preenchidos com o poder e com a autoridade de Deus na nossa vida. Jesus repreendendo Satanás, para que ele se afastasse. Satanás vai embora. E aí começa a trajetória de Jesus nos seus 3 anos de ministério, cumprindo aquilo que ele veio exercer na terra. Algumas situações vai ser difícil. Alguns desertos vão ser difíceis nós enfrentarmos. Algumas pelejas vão ser complicadas. Mas contudo, após passar por esse deserto, por essa peleja, nós vamos desfrutar de um futuro glorioso, de um momento extraordinário de Deus na nossa vida. A Bíblia descreve que depois de passar por esse deserto, Jesus, ele começa o seu chamado. E a Bíblia descreve que por onde ele passava, milagres aconteciam, coisas extraordinárias aconteciam, porque Deus era com ele, porque ele priorizava se preencher da presença de Deus. Por onde Jesus passava, as pessoas eram curadas, eram libertas, eram transformadas, as pessoas eram renovadas, as pessoas tinham uma nova oportunidade de vida eterna.
E em meio às lutas, em meio aos problemas, Jesus cumpriu o seu legado na terra. Mas nos deixou grandes exemplos, que às vezes vamos precisar passar por algumas situações complicadas, adversas, que às vezes vai ser necessário nós passarmos pelo deserto. Nós não podemos parar no deserto. Nós não podemos morar no deserto, mas o deserto muitas das vezes vai ser necessário nós passarmos por ele. Porque é isso que vai nos forjar, é isso que vai nos moldar, é o deserto que vai nos manter mais forte e vai renovar, provando que Deus continua conosco, mesmo em meio às adversidades. Jesus, ele afirma em João, capítulo 16, versículo 33, dizendo, olha, eu digo isso para que vós tenham paz. No mundo vocês vão enfrentar aflições, vocês vão enfrentar lutas, vocês vão enfrentar adversidades, vocês vão enfrentar situações complicadas, mas contudo, eu venci. Jesus estava nos afirmando, dizendo, olha, vocês quando estiverem enfrentando dificuldade, vocês vão vencer. Se vocês estiverem em mim e eu estar em vocês, vocês vão vencer. Vocês vão vencer porque vocês foram escolhidos para ser vencedor. Então, queridos, mesmo que você enfrente lutas, mesmo que você enfrente adversidades, mesmo que você enfrente problemas, saiba que Deus está ao seu lado. Ele vai te fortalecer. Jesus continua sendo nosso advogado fiel. Ele vai nos fortalecer. Então eu deixo essa palavra no seu coração no dia de hoje. Mesmo que o diabo use algumas artimanhas para te tentar, mesmo que ele use de algumas maneiras para tentar te derrubar, para tentar te afligir, para tentar paralisar a sua fé, não desista, não desanime, porque você vai vencer. Continue firme com Cristo em seu coração, porque a honra virá à sua vida. Então eu deixo essa palavra no seu coração no dia de hoje. Que a honra de Deus ela possa te alcançar em nome de Jesus. Deixa aqui um forte abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dino Sena. Que a honra de Deus te alcance em nome de Jesus. Um forte abraço.